E aqui no Retorno Metrópole em Foco, hoje nós estamos recebendo aqui a Silvia Ferraro. Silvia Ferraro, ela que é vereadora pela bancada feminista do PSOL, teve aí mais de 46 mil votos e, na verdade essa bancada feminista ela foi constituída com a Silvia Ferraro, mas na verdade são 5 mulheres, né? 5 mulheres que formaram aí aquele coletivo, que eu acho que eu sempre disse aí, desde quando começou a ideia do coletivo, que eu falei que a ideia era muito boa, até porque é mais fácil você cobrar de todo mundo, porque vamos ter comprometimento, todo mundo sai à luta. E nessa chapa tinha a Silvia Ferraro, né, que foi registrada no TRE como Silvia da bancada feminista, a Paula Nunes, no gabinete, Carolina Iara, a Daphne Sena e a Natália Chaves. Bom, e nós temos aqui o trabalho, hoje nós vamos fazer até um certo balanço disso aí. Antes de mais nada, bom dia, Silvia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Trianon. Melhor agora, Silvia. Então, Silvia, como é que está assim, o balanço do mandato, né? Na verdade, aí desse coletivo, da bancada em si, né? E quem é que hoje ainda continua lá no gabinete? Quem é que já foi para a Assembleia, né? Sim, nós tivemos uma vitória muito grande, porque nas eleições passadas, duas das mulheres que compunham a bancada feminista na Câmara dos Vereadores se candidataram para a Alesp, né, para a Assembleia Legislativa. Então, nós tivemos uma candidatura coletiva também para a Alesp, né, bancada feminista do PSOL também para a Alesp, e nós fomos a candidatura mais votada da capital, né, e a segunda mais votada do estado de São Paulo. Então, acho que ao todo foram mais de 200 mil votos. Na capital, acho que foram 130 mil votos. Então, agora a Paula Nunes e a Carolina Iara estão na bancada feminista da Lesp. E na Câmara Municipal ficou eu, a Daphne e a Natália. Tá. Bom, você falou que foi aí, elas saíram, né? Se lançaram candidatas, que eu acho que a ideia realmente era essa, né? Aumentar o número, a ideia é aumentar o número de vereadores pelo pessoal aqui em São Paulo e aumentar o número de deputados, de representantes na Alesp, do pessoal também. Sim, e também é uma forma também da gente estar promovendo novas figuras mulheres para ocupar o espaço público, para ocupar o espaço político nos espaços institucionais. Então, agora nós já somos em 8, né? Porque Sim. lá na Lesp, essas duas, a Paula e a Carolina Iara, se juntaram com mais 3, né? Que compôs a bancada estadual. Então, é uma forma da gente Sim. criar um movimento, né? Bancada feminista, para a gente ir promovendo mais mulheres para estar ocupando os espaços públicos, para se tornarem figuras públicas, para atuarem no espaço político e também no espaço da militância política. Exato. O Silvio, antes da gente entrar aí nos assuntos, né, da Câmara Municipal, Paula Nunes e Carolina Iara, lá na Lesp. Essa vitória, essa, esse grande número de votos que vocês analisaram de que forma? Pela atuação das duas na Câmara Municipal, talvez, né, a atuação junto, né, a bancada feminina, mas é lógico, o nome de todas elas acabam circulando, porque tem um nome de vereadora, porque a legislação obriga a isso, né? Mas, por outro lado, é a atuação das 5 que fizeram, talvez, vamos trabalhar, tem um nome, o nome se sobressai, as pessoas reconheceram, a população reconheceu o trabalho, vocês olham por esse lado, foi um reconhecimento do nosso trabalho dentro da Câmara Municipal que levou uma vitória assim, não sei se vocês esperavam assim, a maior votação, ser assim campeã de votação na capital e no estado.
Não, acho que foi o reconhecimento do nosso trabalho no mandato Sem municipal, dúvida. que foi um trabalho coletivo, né, É, de todas nós, e permanece sendo um trabalho coletivo. Então, o nome Bancada Feminista já é um nome que ficou muito conhecido da população, tanto da capital, agora também do estado de São Paulo, porque é uma forma de trabalhar, é uma exato. forma de, né, das nossas opiniões, das nossas. é, do nosso trabalho, tanto na educação, quanto o nosso trabalho no movimento negro, no movimento LGBTQIA+, movimento feminista, no movimento ecológico, né? Nós estamos em várias áreas de atuação, movimento por moradia. Então, o que acontece? Como nós somos muitas e atuamos Sim, em várias frentes, né? As pessoas veem, nossa, vocês não param, vocês estão trabalhando em várias frentes, estão fazendo muita coisa, então isso fortalece, né? Essa soma, ela se torna uma potência, né? Então o nosso trabalho é muito potente, porque nós somos várias e nós temos um objetivo comum, uma causa comum. E isso faz com que nós tenhamos uma unidade muito grande entre nós, né, no nosso entendi. trabalho. E isso as pessoas gostam, as pessoas estão gostando, estão reconhecendo o nosso trabalho na Câmara e agora também o nosso trabalho na LESP. Exato. Bom, e na Lesp já começou com, com um trabalho mais consistente, né? É, se não me engano, olha, na Lesp, ah, a bancada feminista ela entregou um documento aí para os ministérios aí dos direitos humanos aí, que é sobre o fim daquelas cirurgias precoces, né, em crianças intersexo. Não é, não é, por exemplo, a pauta do seu gabinete lá, que vocês falam, mas eu acho que isso daqui é alguma coisa que vocês discutiam aqui, mas tem que ser um âmbito maior, né? Aham. Né? Sim, é uma questão que tem das crianças Sim, intersexo que passam por procedimentos cirúrgicos precoces. precocemente e isso é, na verdade, uma mutilação. Então, o que nós acumulamos é que isso tem que ser depois de um tempo, se a criança assim desejar, e não tem que ser uma imposição logo que a criança é muito pequenininha, né? Tá. Então, nós temos essa Mas isso é uma proposta. coisa que ainda vai para discussão, por uma série de coisas, né? É Sim. muito natural. Bom, mas no mandato da Câmara Municipal, como é que vocês estão lá? É, hoje, esse final de semana eu tive discutindo aqui com os colegas, tudo. Nós falamos muito esse povo em situação, né? Em situação de rua. A população de situação de rua. Não é moradores de rua, porque ninguém mora na rua, mas enfim. Só que aumentou, aumentou. Mesmo aí a prefeitura dizendo que tem feito um trabalho, que tem diminuído, que tem. Não, nós vimos aí um aumento e não somos nós que estamos falando, é o CAD único. Então, quer dizer, é uma é um órgão que faz, pelo menos eles vão fazendo uma certa aferição e chegaram aí de que hoje nós temos aí próximo a 53 mil quase 54 mil, né, moradores de rua. Então houve um aumento. Tá? E como é que isso daí, como é que consegue trabalhar isso? Porque a gente vê por outro lado, vê um aumento no número de pessoas usuários de drogas. Muitas pessoas que vão para a rua por falta de opção, por uma questão financeira, ele, ele não vai por causa da droga, ele vai pela aquela condição. E muitas vezes ele acaba entrando nessa questão das drogas porque ele já está ali no meio. Quem tá. E isso também foi um levantamento que nós fizemos e percebemos o seguinte: toda vez que você tem um aumento de moradores de rua, você tem um aumento de usuários de droga. E isso, lógico, vai trazendo um problema para a cidade e é um problema que não parece que não tem solução, não se resolve. Uhum. Então, a gente teve esse aumento gritante É aí da gritante. população em situação de rua aqui na capital. O que que nós achamos? É que as políticas públicas elas têm sido fracassadas nesse sentido, né? Porque se houve um aumento é porque a política pública não funcionou.
né? A gente sabe que as condições econômicas muitas vezes levam com que famílias inteiras vão para as ruas porque não tem condição de pagar o aluguel, e aí a pessoa entre comer e pagar o aluguel, vai ter que comer É para poder lógico. sobreviver, para poder continuar vivo. E aí sai de casa, é despejado, acaba indo para a rua. A gente viu muitas famílias com filhos morando em barracas nas ruas. E o que que aconteceu? A prefeitura, ela não teve uma política ofensiva de oferecer moradia para essas famílias. Nem que fosse uma moradia provisória, uma moradia de passagem, uma moradia até a pessoa poder se estabelecer. O projeto que tem, que é o projeto Reencontro, é um projeto muito limitado a pouquíssimas famílias, a pouquíssimas pessoas, e a gente não dá conta desse universo aí de 53 mil pessoas vivendo nas ruas, na capital paulista. Então, nós temos uma crítica muito grande à Prefeitura de São Paulo, que não tem esse trabalho de oferta de moradia para a população em situação de rua. Nós achamos, por exemplo, que a capital paulista, principalmente o centro da cidade, tem muitos prédios abandonados, que têm dívidas de IPTU já há muitos anos, e que, pelo estatuto da cidade, esses prédios abandonados já podem ser desapropriados para fins de moradia social. Então, a prefeitura poderia desapropriar esses prédios, transformar esses prédios, fazer a reforma, transformar esses prédios em moradia social e fazer a locação social, né? O que é a locação social? É que a pessoa vai morar ali pagando um valor mínimo, mas já com um teto, né? Até que ela possa se estabelecer, até que ela possa, não tem um prazo, até que ela queira, né, ir para algum outro local, mas que ela tenha um lugar para ficar. E a prefeitura não fez isso. A prefeitura, na verdade, foi empurrando aí o problema com a barriga, só oferece abrigos, mas abrigos são só para a noite, só para passar a noite. E o que nós precisamos não é para a pessoa passar a noite e depois, 7 horas da manhã, já tem que levantar, já tem que ir para a rua de novo. Não tem Não perspectiva tem alguma, perspectiva, né? então tem que ter empregabilidade, tem que ter. Sim, Então tem que oferecer moradia e tem que oferecer também emprego, formas da pessoa gerar renda, né? Para ela poder se manter, para ela poder pagar o aluguelzinho dela, para ela poder sair daquela condição. Se ninguém ajuda, a pessoa não tem como não sozinha tem. sair daquela condição. A questão dos usuários de drogas, veja, nem toda pessoa que está em situação de rua é É usuária de usuário, drogas. A gente não exatamente. pode confundir uma Não. coisa com a outra. Mas é verdade que uma desagregação maior, familiar, também favorece a que a pessoa Sim, use, que pode ser o álcool, que pode ser sim, outros tipos sim. de droga e até mesmo o crack. Então, a questão da Cracolândia já é um outro problema específico de uma região e de um tipo de pessoa usuária de um tipo de drogas que é o crack. Então, para isso, a gente tem uma outra questão que a prefeitura tem tratado isso como uma questão só de segurança e não tem tratado como uma questão de saúde pública. Pelo menos não como os especialistas em saúde pública veem a questão. Os especialistas dizem que os usuários de crack têm que ter uma política de redução de danos, que é você ter iniciativas que façam com que a pessoa diminua o consumo de crack progressivamente, né? Como que a pessoa diminui o consumo de crack? Tendo algumas opções de trabalho, pequenos trabalhos de zeladoria, pequenos trabalhos, e a pessoa também ser oferecido a ela um teto, né? Isso foi feito de 2014 a 2017, que foi o programa de Braços Abertos, que infelizmente foi desmantelado pelas últimas gestões, né? A gestão do Dória desmantelou o projeto e depois o Bruno Covas e agora o Ricardo Nunes também não atuaram dessa forma. Como é que eles atuam? Eles atuam com a dispersão violenta dos usuários do território, que fica os usuários de um lado para o outro, só a polícia em cima ali para dispersar. Eles acham que dispersando, né, na verdade, com várias mini cracolândias, essa dispersão favoreceria com que essas pessoas fossem aí para uma internação, para um tratamento, e é justamente o oposto. Todos os especialistas dizem que é o vínculo com um agente de saúde, o vínculo com um agente público que pode fazer com que essa pessoa queira um tratamento, né? E quando você dispersa, você destrói os vínculos. A pessoa
fica uma hora ela está numa esquina, outra hora ela está na outra esquina, ela não conhece mais as pessoas que cuidam. Então, assim, a política tem sido uma política fracassada. Por isso que a gente vê o aumento, né? Aumentou o número de usuários ali na região da Cracolândia. E é um problema que não está sendo solucionado, né? Então, assim, são dois problemas diferentes. Um é o aumento da população em situação de rua, Sim. e o outro também é o número de população ali na região da Cracolândia. Então, a gente sabe que alguns usuários, né, quase que a maioria dos usuários de drogas daquela região da Cracolândia moram na rua, certo? Porque não tem como voltar, estão lá e ficam por lá mesmo. E a maioria desse povo que não é usuário, acho que é o grande número dos moradores em situação de rua. Agora me diz uma coisa, dinheiro tem para solução, pelo menos, dessa questão de moradores em situação de rua. Nós falamos, tem que ter investimento. Então, certamente dinheiro tem. A gente vê aí que tem muita coisa desperdiçando. Por exemplo, a semana passada saiu aí que subprefeituras pagando R$ 200 mil de aluguel, uma coisa assim, é um absurdo, né? Que saíram de um prédio e de repente, não, mas aqui é feinho. Então vamos para uma coisa mais bonita, mas nós pagamos 200 mil. Com 200 mil acho que daria para fazer muita coisa aí, né? Aí, inclusive, né? E tá aí, nós estamos falando de uma única subprefeitura. São várias subprefeituras que pagam aluguéis exorbitantes e que não justifica o que está sendo feito ali. Sim, né? eu vi essa matéria sobre as subprefeituras. Na verdade, é um mau uso do dinheiro público, né? Então, se investe em coisas desnecessárias quando as coisas necessárias não estão sendo investidas. Por exemplo, o governo municipal vai agora investir 9 milhões por mês nas câmeras de reconhecimento facial. Isso. Que não tem nada comprovado que isso faz com que diminua a violência. É um contrato de 588 milhões. Nós não estamos falando de mil, nós estamos falando de milhões. Então, os cofres públicos vão tirar dos seus recursos 588 milhões para câmeras de reconhecimento facial, que não são as câmeras normais, são câmeras específicas que focam no rosto da pessoa. Nós entramos com ação contra isso, primeiro porque Tá é um no Ministério. Está no ministério. Na verdade, assim, a prefeitura. Com ação, A gente entrou com uma ação judicial. Sim. Infelizmente, a prefeitura ganhou a ação, mas nós entramos já com recurso contra essa ação, porque achamos que tem duas coisas. Uma, essas câmeras podem cometer injustiças. Não é certo que uma pessoa que a imagem de uma pessoa que é capturada, que já é considerada suspeita, tenha. Na verdade, tem 10% ali de chance da pessoa que foi capturada ser uma pessoa inocente, né? Então, nós não queremos que por conta de uma questão de segurança, você vai colocar pessoas inocentes na cadeia, que é isso que acontece. E principalmente as pessoas negras, as pessoas racializadas, as pessoas que não... os algoritmos dessas câmeras, eles não são algoritmos que fazem um reconhecimento facial isento. Então, por conta disso, nós entramos com a ação. Mas eu quero só mostrar com esse exemplo que esses 9 milhões por mês poderia ser investido para solucionar o problema das 53 mil pessoas que vivem em situação de rua em São Paulo. Entendeu? Você daria para ter moradia e geração de emprego e renda. Então, por que se investe em câmeras? Por que se investe tanto na questão da violência policial, né? Com mais bombas de gás lacrimogênio, mais balas de borracha, mais armamentos? Isso também é gasto. Então, o que eu me pergunto? Quem é que está ganhando com esses contratos? Que empresas são essas que estão ganhando com esses contratos, né? E, ao mesmo tempo, você vê uma população totalmente vulnerável, que é a população em situação de rua, que não tem investimento à altura, né? O investimento é mínimo diante desses investimentos que a prefeitura faz em outros casos. Então, o prefeito de São Paulo poderia, sim, solucionar esse problema da população em situação de rua,
se tivesse a política certa e os investimentos em recursos corretos. Nós temos uma crítica muito grande da prefeitura nesse sentido. Entendi, entendi. Existe algum projeto do pessoal, da bancada, ou do pessoal dentro da Câmara Municipal, referente a essas pessoas em situação de rua? Um projeto que possa, olha, vamos aí, vamos lutar por um projeto, levar moradia para esse pessoal, de que forma? Existe alguma coisa, já está pensando em alguma coisa nesse sentido? Sim, nós temos o projeto da locação social, que é o que eu falei para você. Então, os prédios abandonados serem desapropriados, serem transformados em locação social, Sim. ou seja, Mas primeiro. isso não demoraria um certo tempo para Não, fazer não isso? demoraria. A prefeitura, quando quer, faz isso rapidamente. Já tem locais que poderiam ser utilizados para isso, Ah. né? Vocês chegaram a mapear alguma coisa nesse sentido? Tem mapas já que Já. já tem prédios notificados, inclusive, porque não pagam os impostos, né? São 1.800, mais ou menos 1.800 imóveis na cidade de São Paulo que não estão pagando os impostos. Na cidade Na toda? cidade. No centro da cidade eu não tenho um número aqui para Sim, te sim, dar, mas assim, você fala é, espalhados sim. também? E tem outros prédios Isso aí é públicos, tem importante, outros prédios públicos, inclusive que estão abandonados. O próprio governo federal, o governo Lula, já disse que tem prédios aqui na cidade de São Paulo que poderiam ser utilizados, né, porque não faz uma parceria com o governo federal, faz um levantamento de todos os prédios públicos, municipais, estaduais e federais que estão inutilizados, que você já poderia pegar esses equipamentos e transformar em moradia, em locação social para a população em situação de rua, né? Com autonomia, que é uma coisa importante, a autonomia dessas famílias, a autonomia dessa população, que tivesse um assistente social, um psicólogo, equipes de saúde pública trabalhando nesses prédios. Então, assim, a prefeitura ela tem ela só faz isso com organizações sociais, né? Aí tem que fazer um contrato com a organização social, tem que isso daí demora tempo para licitação, então acaba burocratizando muito essa ponte, né? Terceiriza, quer Terceiriza, terceirizar esse... exato. Porque o que aconteceu aí, a gente vai falar em terceirização, nós vimos, e eu vou dar aqui meu testemunho. Fiquei horrorizado há mais ou menos um mês, uma pessoa da família faleceu e tem túmulo da família. Eu sou paulistano, aquelas coisas meio que tradicionais, então tem aquele túmulo da família lá no Araçá. Olha, quando eu cheguei ali, o Araçá está tão depredado, depredado ele de tal forma que foi para falar assim, o meu ver, tá? Olha, tá vendo? É melhor fazer a concessão. Só que fizeram uma concessão que hoje, daqui a pouco, para entrar no Araçá, só para você entrar, nem que for para... Eu não tenho um parente enterrado ali, não tenho um parente enterrado, uma suposição, né? Mas só pelo fato de você entrar no Araçá, você vai ter que pagar ingresso, porque ali está tudo terceirizado. E eu comecei, e a gente começou aqui a receber denúncias de que pessoas que vão enterrar seus entes queridos têm que desembolsar um dinheiro violento, sendo que eles deveriam oferecer aquele enterro social, aquela coisa que é obrigação da prefeitura. Mas não existe uma fiscalização, o povo tem que ficar só fazendo a reclamação, e naquele momento de uma dor daquela população, da vulnerabilidade, eles se aproveitam de tudo aquilo para extorquir mais, sabendo que a família vai acabar fazendo uma vaquinha, é essa mesma linguagem, vai fazer uma vaquinha, vai se juntar, vai ficar chateado, mas eles estão olhando o ente querido ali, né? Então, aí eu vi que isso daí foi um tiro no pé da prefeitura, e mais assim, eu acho que foi uma das coisas mais verosas assim, que houve em cima da população, porque naquele momento, que é o momento de maior dor, né?
é um momento em que muitos deles aí se aproveitam aí para aumentar o seu faturamento. Sim, a concessão dos cemitérios, Isso, assim, tem concessões, tem muitas concessões que dão problemas aqui na cidade de São Paulo. Em particular, essas dos cemitérios que são mais recentes, a gente só escuta reclamação. Eu não vi ninguém elogiando até agora. não. O que se escuta é que, primeiro, os cemitérios estão muito mal cuidados. Já teve casos, inclusive, de ossadas aparecerem. Não, mas Né? perdão, o que eu estou falando é justamente isso. Você entrar no cemitério do Araçá e andar por ali, você vai ver que está todas as ossadas para fora. Tá lá os túmulos arrebentados, ossada. Isso não é segredo para E o ninguém. preço dos Exatamente. velórios e dos É enterros muito. tá caríssimo. E Tá, mais, tá pela hora da as morte. pessoas. São Paulo tem uma lei que as pessoas que não têm condições têm a gratuidade do enterro. E essa gratuidade, ela não tem sido mais concedida. Eu sei porque tem pessoas que vieram Exato. reclamar comigo que por conta do CAD único não estar atualizado, Exato. não tiveram a gratuidade. E naquele momento que uma pessoa que já está empobrecida, que está desempregada, como é que ela vai arrumar o dinheiro? Acho que é em torno de R$ 600, R$ 700 Mas aí reais. eles põem tudo ali. Olha, eu vou te Aí a falar, você pessoa tem não que fazer faz um empréstimo, Exatamente. tem que se endividar. Uma pessoa que já está desempregada, uma pessoa que já está em situação vulnerável, ela tem que fazer um empréstimo para poder enterrar um parente. Exato. Então, assim, cadê a questão social? A questão social se perdeu. Então, mas Silvia, nós estamos falando aí dessa concessão de cemitérios, mas vamos falar também concessão dos parques, que você vê que é um absurdo que aconteceu lá no Parque do Ibirapuera. Simplesmente demoliram, construíram um prédio novo e falaram, não, aqui nós reformamos, não sei que reforma é aquela. Mas enfim, sempre justifica alguma coisa. O Pacaembu, então, isso aqui, o que aconteceu, o que o pessoal do Pacaembu, da Alegra falou, que eu achei que é um tremendo absurdo. Querem que estavam pleiteando a Praça Charles Miller porque durante a pandemia eles não puderam fazer show e saíram no prejuízo. Ora, foi eles e a torcida do Corinthians que saíram no prejuízo. Todo mundo parou. E não foi só São Paulo, não foi só o Brasil, foi o mundo. Todo mundo sofreu com a pandemia. É lógico que o setor de eventos foi o primeiro a parar e o último a voltar. Mas isso é a regra do jogo. E teve gente que teve que se segurar, tirar a economia para tentar segurar ali, não trazer mais problema, até uma hora que ele faliu. Agora, isso aí ninguém fala. Então, existe uns absurdos, porque se for assim, daqui a pouco o pessoal do Pacaembu vai querer a Praça do Correio, porque também, do Pacaembu não, do Anhangabaú vai falar, agora eu quero a Praça do Correio, porque eu não tive oportunidade. O pessoal daqui a pouco lá do Ibirapuera vai pedir o obelisco, e assim vai indo, e assim nós vamos dando a É uma cidade para todo discussão que a gente mundo. teve agora na revisão do plano diretor. Exato. Eu sou da Comissão de Política Urbana na Câmara Municipal e nós temos visto essa sanha aí do mercado imobiliário e das empresas privadas de privatização dos espaços públicos, né? Exato. Dos parques, das praças e de equipamentos que deixam de ser públicos quando você faz essa concessão. O Anhangabaú hoje, muitas vezes ele está com tapumes de um lado, além de ser privado, feio, né? né? Tapumes de um lado, tapumes de outro, com som altíssimo, porque eu tenho pessoas que moram ali próximas e ali dentro do espaço do Vale do Anhangabaú, quando tem shows, vai até altas horas da madrugada. E tudo bem, porque é concedido pela prefeitura, né? Aí as pessoas reclamam que no bairro tem os pancadões, que também tem sons altos, ok, mas assim, lá no Anhangabaú pode, né? Então, Sim, porque a prefeitura faturou porque a prefeitura com aquilo. ganhou dinheiro com isso, ou mesmo no Pacaembu, a gente foi lá dentro do Pacaembu vistoriar as obras, eles fizeram uma coisa que não deveria ter sido feita, que é destruir as arquibancadas, que ali Sim. é tombado, é patrimônio histórico. Aliás, um assunto, né? A prefeitura, semana passada, desmantelou o DPH, o Departamento de Patrimônio Histórico do município.
Acabou com o DPH. Então, assim, nós vamos ficar com uma cidade sem memória, sem história, todos os patrimônios históricos, né, sem uma proteção, também é outro tema. Sim. Olha, nós estamos aqui, Silvia, com a Isilda Alves. Isilda Alves profunda, ela debate o assunto Cracolândia, tem livro escrito, ela toca isso aqui, ela briga aí há mais de 30 anos, né, Isilda? E por incrível que pareça, morra de inveja você, como ela fala para mim, morra de inveja, ela mora lá. Não, não na rua, ainda não chegou. Tá Porque, chegando, tá chegando. mas ela sim, ela fica confinada no apartamento dela que ela não consegue sair. Mas a Isilda é uma ferrenha lutadora aí, né? Dessa causa aí. Vereadora, bom dia. Que bom estar aqui neste programa tão importante. Muito obrigada, Pedro. Desculpem eu ter chegado meia hora depois do início da entrevista, que eu estava numa reunião com representantes de 337 mil eleitores do centro de São Paulo. São 300 mil famílias, são 7 mil empresários e 30 mil trabalhadores, todos vítimas da maior Cracolândia do país, que Prefeitura e Estado não resolvem. E eu trago deles a seguinte pergunta para a senhora: por que a maior Cracolândia do país, onde estão, e eu tenho vídeo gravado, porque eu estive lá ontem à noite, e gravei escondida, porque se eu aparecer gravando, eu serei literalmente eliminada, não pode. Mas eu gravei escondida e trouxe para, se a senhora quiser ver. Eles estão na Rua Protestante com a Rua Gusmões, ali próximo do maior polo de venda da Santa Efigênia, que é o maior polo de vendas de eletrônicos do país. E eles todos são vítimas de reféns em suas casas. Na quinta-feira nós participamos do maior protesto que já houve no Estado. Estivemos na Câmara, onde não fomos recebidos por absolutamente nenhum vereador, apesar de estarmos na porta, apenas um. Também, não tivemos. Sindicais. Não, mas assim, estavam presentes as centrais sindicais e as centrais dos empresários. Era um manifesto de empregados, e nós chegamos, um único vereador desceu, mas a reunião já foi adiada pelo presidente da Câmara, já era para ser a reunião amanhã, mas já foi adiada. Mas enfim, mas eles perguntam à senhora, e eu transmito como jornalista, por que a Cracolândia, com mais de 1.000 dependentes, tem mais poder nesta cidade do que 337 mil eleitores do centro de São Paulo, que vão eleger os vereadores e os prefeitos, candidatos a prefeitos em São Paulo. E agradeço a sua participação aqui neste programa. É para eu falar? Sim. Sim. Eu estava falando aqui logo no início, né, Exato. antes de você chegar, Isilda, muito prazer também em conhecê-la, que a questão da Cracolândia é uma questão que as políticas que têm sido aplicadas, do meu ponto de vista, desde 2017, são políticas fracassadas, tá? Então, eu morei 5 anos na esquina da Rio Branco com a Duque de Caxias, eu morei de 2014 até 2018. Eu vi com os meus próprios olhos o que foi a política, o programa de braços abertos. E, na minha opinião, neste período que foi aplicado o programa de braços abertos, houve sim uma redução da violência, comprovada inclusive com os relatórios da própria Polícia Militar, que mostra que em um ano de aplicação do programa de braços abertos, houve 80% da redução de criminalidade no local e redução de furtos. E o que eu vi também? Quando teve 2017, que o programa foi desmantelado, a situação começou a piorar muito. Porque, ao invés de ter uma política que possa fazer uma política de redução de danos com os usuários de drogas, do crack especificamente, né? Houve o quê? Uma dispersão, uma forma de lidar com a situação que é dispersão violenta dos usuários. Isso fez com que não tivesse mais a política social, não tivesse mais a política de saúde adequada, porque não é qualquer política de saúde que é adequada a usuários de crack, e
esses usuários ficaram sem uma política de reduzir os danos e também de portas de saída da Cracolândia, e isso só foi aumentando. Hoje a gente tem mais de 1.000, né? Mais ou menos 1.000, em torno de 1.100 dependentes químicos ali no território. E o que aconteceu? Essa dispersão violenta, estava até falando, é o Pedro, né? Estava até falando com o Pedro. Essa dispersão violenta, que uma hora eles estão num lugar, outra hora eles estão no outro lugar. O que acontece? O vínculo se perde com o agente público de saúde, com o agente público de assistência social, e quando perde esse vínculo, fica mais difícil ainda de você inserir esse usuário em um programa de saúde. Então, uma hora ele está numa esquina, outra hora ele está na outra esquina, outra hora ele está na outra quadra, uma hora ele está do lado de lá da Rio Branco, outra hora ele está do lado de cá da Rio Branco. Isso não favorece a diminuição desses usuários, né? Então, a política, desde 2017, quando acabou o programa de Braços Abertos e começaram outros programas que não visavam a redução de danos, ela foi fracassada e é fracassada até hoje. Então, quem é que perde com isso? Perde os moradores, perde os comerciantes e perde também os usuários. Ninguém está feliz. Agora eu quero saber quem ganha. Quem é que está ganhando? Pois é, essa é a grande questão. Porque e eu se gostaria. Tá todo mundo perdendo, e eu gostaria ganhando? de perguntar à senhora um fato que a senhora, que é vereadora e que tem domínio da palavra, conhece o tema, já estudou. Nós sabemos que a dependência de drogas é a pior doença que tem, porque o próprio nome já caracteriza. Eu me torno dependente. Ora, na hora que eu me torno dependente de alguma coisa, eu perdi a minha liberdade de escolha. E a prova está exatamente nas ruas, onde nós vemos os dependentes, são doentes graves, jogados e que deixaram suas famílias e trocaram suas famílias pela miséria e violência das ruas para usarem droga. Então, existem duas leis desde 2001 e 2019 em vigor no país que não se pratica, pelo menos que eu saiba, na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, porque eu fiz um levantamento de 50 municípios e todos disseram a mesma coisa. Assim, e eu peço licença, senhora, só para colocar o ponto de vista desses 50 municípios e principalmente dos 337 mil moradores que estão sofrendo muito. A senhora esteve lá, sabe que a gente não tem segurança, toque de recolher, perdemos todo o direito de ir e vir. É simples. Se existem leis, se a Cracolândia representa 3 desrespeitos a leis em vigor no país: ocupação das ruas, tráfico e comprar e usar drogas, que está na lei 11.343, no artigo 28. Como é que isso é mantido? Porque esses dependentes, como o próprio nome diz, eles perderam o direito de escolha. E há, sim, hospitais no estado que poderiam recebê-los, tratá-los e não só desintoxicar. Eu me refiro a Lacan, Pinel e Caísmes, que foram transformados pelo governo do estado em Caísme com Água Funda, que deveria ser um hospital. E tratar com dignidade essas pessoas. Aliás, dignidade usada pela palavra pelo governador do estado em seu discurso de posse. É preciso dignidade. Dignidade significa tratar esses doentes, segundo declarou o próprio governador, mas até agora a gente não viu em ação. Então, por quê? E depois ressocialização, porque não adianta a gente intoxicar só e depois jogar na rua, que a doença é mais grave do que o próprio indivíduo. Tem que ter ressocialização. Tudo isso está no projeto federal. Por que essas leis não são cumpridas em São Paulo, vereadora? Então, Isilda, olha assim, de tudo que eu já pesquisei sobre a questão do uso do crack, os especialistas dizem que a internação involuntária, porque assim, não é verdade que o dependente químico ele perdeu a sua capacidade de escolher. Não é verdade. Há programas em que ele passa a escolher. Depende do programa. O que os especialistas que lidam com o crack dizem? Que tem que ser oferecido para esse usuário, para esse dependente químico,
uma escolha de redução de danos. O que é a redução de danos? É você ter programas em que ele vai ter uma empregabilidade, em que ele vai fazer uma zeladoria, em que ele vai poder fazer uma oficina de costura, uma oficina artística, e que naquele momento em que ele está se ocupando, ele vai diminuir o consumo do crack. E que vai ser oferecido também para ele um teto para ele dormir, e que naquele teto ele não vai poder usar crack. Então, quando ele adere ao programa, ele está fazendo uma escolha, ele pode ser capaz de fazer essa escolha. E essa escolha não significa que ele vai deixar de usar o crack. Significa que ele vai diminuir o consumo de crack e que ele vai começar a ter uma renda para ele sair daquela situação. Então, a internação involuntária, que seria uma outra saída, o que os especialistas dizem? Que quando a pessoa não quer, é muito difícil que ela, através de uma internação involuntária, ela vai deixar o uso enquanto estiver hospitalizada, mas depois que ela sair dali, ela vai voltar. Então, o problema não vai se resolver. O que nós precisamos é de uma política de saúde pública de acordo com a ciência, e que a ciência tem pesquisado que, para o uso de crack especificamente, a melhor política de saúde é a redução de danos. O crack é a droga mais potente hoje, só perde para o K9. Sim. E é a droga que torna eu não sei, desculpe, talvez nós estejamos lendo estudos diferentes. Eu estou lendo da UNDC, que é que regula a política de drogas no mundo. Estou lendo o próprio Ministério da Saúde, que, aliás, hoje foi muito debatido isso hoje, com 4 deputados federais que vão levar a Cracolândia para Brasília, para tema de Brasília, porque eles estão indignados com assim, esses doentes jogados na rua, sabe? Dói. A senhora até, assim, eu não sei quando a senhora passa, mas ontem eu passei o domingo, Dia dos Pais, e 8 horas foram pouco para ver tanta desgraça nos bairros de São Paulo. Eu fui a várias regiões. E sabe mais que me emociona, sabe? Que me mantém nessa luta há 20 anos? É que eu sou procurada por mães de todo o estado e dizem assim: eu quero internar o meu filho. E eu digo para ela: a senhora tem razão, porque pela lei da involuntária, quem decide é a família ou um agente de saúde, porque a pessoa já perdeu o seu controle. E essa mãe que está sozinha, sabe? E aquele filho que está dependendo de crack, ele está batendo nessa mãe para ter a aposentadoria dela. Está levando o botijão de gás da casa dela, está levando o alimento da casa dela. E quando ela chega no CAPS ou no Hub, ela ouve assim: mas o seu filho não quer. Ora, mas meu filho perdeu a capacidade, ele perdeu tanta capacidade que está me batendo, que ele trocou a família pela rua. E todos os estudos mostram o crack como a maconha como qualquer droga, ela causa essa dependência. Eu sei que o seu partido defende a redução de danos, e eu não falo em nome de partidos, eu falo em nome das famílias, e faço um apelo à senhora como vereadora e como pessoa que hoje em dia a situação das drogas está tão grave que nenhuma de nós, ninguém nesta cidade está livre de ter um dependente na família, porque hoje está mais fácil conseguir droga na infância. Eu já tenho casos de menino de 8 anos, dependente de maconha, que a mãe não tem onde tratar. Menino de 12 anos que batia na mãe, que teve que ser levado às pressas por Lacan. Menina de 11 anos sendo refém de traficante na Cracolândia, que nós fomos resgatar. Então, veja, eu não estou aqui para debater com a senhora de forma nenhuma, eu respeito sua opinião, mas eu faço um apelo como mãe, sabe? É muito triste, como eu ouvi ontem, no Dia dos Pais, pai chorando e dizendo: pelo amor de Deus, Isilda, me ajude de alguma forma. Eu não quero perder a pessoa que eu mais amo, que é o meu filho. Isto eu ouvi 8 horas, às 8 horas de domingo. E eu ouvi nesta reunião hoje. Eu faço um apelo ao seu partido: some com as famílias, salvem essas pessoas. Eles têm direito a uma vida digna, eles são doentes. Só que com eles levam 10 pessoas da família que estão mais, que se entrarem em estresse, estão em depressão profunda, e toda uma sociedade. Eu digo à senhora, eu moro na Barão de Limeira. Lá está tendo toque de recolher, você sabia? Sim. Por causa da Cracolândia. E sabe por quê? Não é porque eles querem, é porque dentro da Cracolândia estão
os fugitivos que são colocados lá para invadirem nossas casas, e nós não temos mais liberdade de usar celular nem bolsa. Então é simples, por essas famílias, vereadora, por favor, um olhar de mulher para poder ajudar essas famílias. Eu me solidarizo com a dor de todas as famílias, mas a gente precisa olhar para aquilo que deu resultado. O programa de Braços Abertos, de cada 3 pessoas, 2 tiveram redução do consumo de crack. Então, assim, o que dá resultado? O que deu resultado até agora? Vamos olhar, vamos fazer um balanço. Se o que mais deu resultado até agora foi a política de redução de danos, por que não voltar a ela? E por que os hotéis onde esses dependentes foram levados, e eu digo porque eu registrei isso, eu como repórter, eu não só registrei, como fotografei, como publiquei no meu livro, todos foram depredados pelos dependentes, porque lá dentro eles trocavam até o fiação por droga, e os traficantes estavam dentro desses hotéis. Eu sei porque eu estive com os donos desses hospitais e fui para dentro da Cracolândia. E sabe qual foi a ordem que eu recebi quando eu fui tentar ver como é que era lá dentro? Sabe o que me disseram? Olha, Isilda, você vai entrar comigo, mas eu não sei se você vai sair vivo. Por quê? Se você se aproximar daquelas banquinhas que estão vendendo, você vai ser morta se você não comprar. Essa é a ordem. Então, assim, as mães estão nas Cracolândias pedindo, pelo amor de Deus, pelos filhos. Redução de danos significa não levar para tratamento só se ele quiser. E nós estamos implorando, leve para tratamento, para tratar. Mas a redução de danos é um tratamento, não deixa de ser um tratamento. É que não é um tratamento de internação, é diferente, mas é um tratamento. Mas aí também fica uma pergunta, né? Redução de danos, na lógica, a pessoa vai diminuir o consumo. Mas vai consumir. Primeiro. Sim, vai consumir. Até sair. Tem casos que eu conheço. Quem vai fornecer a droga? Porque é um tratamento. Se nós estamos falando de um tratamento, nós temos que falar numa coisa que seja oficial. Sim, um tratamento oficial. Tá. E a droga? Não, a droga a gente deixa aí para o poder paralelo fornecer. Eu já vou ficar com o pé atrás. Porque alguém vai ter que fornecer. E o governo não vai falar, olha, tá aqui tua pedrinha de crack. Mas quem fornece, então, na redução de danos? A droga... Não, a droga, o tráfico de drogas, ele nunca deixou de existir. Não, eu sei. Mas aí continua existindo. Inclusive, continua existindo em outros lugares, sem ser na Cracolândia. Eu acho que aí é uma discussão que a gente pode ter, muito legal, porque é o seguinte, existe o lado do tráfico, existe o tráfico, tá, mas é crime. Se é crime, quem tem que combater isso? A polícia. Mas se nós estamos falando uma redução de danos, o governo, o poder público está falando, pode usar, vamos fazer um tratamento com a diminuição. Mas aí eu estou dando um aval para que a coisa, para que tenha droga. Não, a quem dá a droga? Não. São coisas totalmente distintas. A polícia, ela vai combater o tráfico, ok? O usuário que é dependente químico, ele vai ser tratado com saúde. O programa redução de danos é um programa de saúde pública. Sim. Tá? A polícia, ela vai continuar atuando, Sim, assim como continua atuando, para combater o tráfico de drogas, que é uma questão de segurança. São duas coisas diferentes. Mas quem vai fornecer a droga durante a redução de danos? A redução de danos, gente, não é que você vai pegar a pessoa e a pessoa fala, não, agora você vai ali consumir droga. Não é isso. É que você vai tirar a pessoa de uma situação totalmente vulnerabilizada para inserir essa pessoa aos poucos numa sociabilidade. Mas então está tirando a autoridade da polícia de combater o tráfico. Não está tirando a autoridade eu estou entendendo o que ela está falando. Você vai tirar aquela pessoa da ociosidade, vai deixá-la num labo, sabe, fazer tipo trabalho, mas laboral, de qualquer forma, eu acho que isso daí é muito discutível, porque tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra terminantemente, porque não resolve
não resolve. Foi o que mais deu resultado até hoje. Não, Mas é as comprovado. pesquisas são discutidas, É inclusive na comprovado. Assembleia Legislativa, É na CPI do comprovado. crack. É Desculpa, comprovado. Não, essas mas pesquisas tudo serão bem. discutidas na CPI do crack que está sendo feita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sim, tem uma CPI do crack, é verdade, mas assim, as pesquisas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostram pesquisas, está lá no site da Secretaria de Segurança Pública, que houve uma redução de 80% da criminalidade no primeiro ano da aplicação do programa de braços abertos. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Houve uma redução dos furtos. Então, o que significa isso? Que de 3 pessoas que fizeram tratamento, duas delas tiveram a redução do consumo. Então, assim, esses são dados públicos. Ok, são dados públicos, a senhora está nos citando, e a Secretaria da Segurança. Agora, e a Secretaria da Saúde? Quantos recuperados? Secretaria, o que eu estou falando, de Secretaria cada 3... da saúde, não roubos, furtos, essas coisas, porque a prefeitura pagava e com os nossos impostos pagava para que eles tivessem uma renda, ok? Agora, e a recuperação desses dependentes? O que diz a Secretaria da Saúde do Estado? De assistência social também. E, Bom, Secretaria da Prefeitura, no caso, né? Sim. No caso. bom, eu acho que isso aí seria uma discussão muito legal, porque, veja bem, é uma coisa que entra governo, sai governo, mas não se resolve. O fato é o seguinte, o problema da Cracolândia existe há mais de 30 anos. 30 anos. Então, não é o braço aberto, não é isso aqui que está solucionando. Tem que ter uma política, eu acho que uma política muito mais pensada. E quando a gente fala em especialista, nós temos que, assim, quem é quem. O que você acha, o que você acha. Mas lá nos Estados Unidos, esquece Estados Unidos, esquece esse lugar, esquece aquele. Porque é o seguinte, nós moramos no Brasil. Toda vez que alguém venha, não, porque reduziu a criminalidade nos Estados Unidos, existe uma outra realidade completamente diferente. Quando lá se investe, se joga muito dinheiro. Aqui se promete muita coisa e some o dinheiro. O dinheiro não chega nem 10% na ponta, porque já sumiu na metade da coisa. E lembrando, Quer dizer, Pedro, que acabar com Cracolândia é sempre a promessa de prefeitos, sempre promessa de campanha, não de acaba. de A mesma governadores, coisa. e não acaba. Eles prometem, mas não cumprem. Isso que nos impressiona, porque nós estamos com uma cidade com uma violência grandíssima e com Cracolândias em todos os bairros da cidade. E por falar E vai em violência, continuar aumentando, porque com a política errada, isso não vai diminuir mesmo. Então, mas a política está errada, a política está fracassada. 2017, quando Dória ganhou a prefeitura, ele disse, eu vou acabar com a Cracolândia. Sim. Acabou com o programa de braços abertos e dali para frente só houve um aumento do número de usuários, não uma diminuição. Mas não seria o caso de se discutir isso dentro da Câmara Municipal, criar uma lei, um projeto-lei dentro da Câmara Municipal, e aí sim, não seria mais projeto de governo, começa a trabalhar um projeto de Estado, porque um projeto de Estado é uma lei, essa lei tem que ser cumprida. Quando é projeto de governo, é aquele negócio, eu entro aqui, faço a minha campanha, jogo, não, porque nós vamos terminar, quando tiver na metade do mandato, falar, não, agora nós estamos fazendo isso para que em 2026, porque eu já estou fazendo campanha política para a reeleição. Então, as coisas não vou fazer. Porque para a população é o seguinte, não tem solução. Você fica todo mundo discutindo o sexo dos anjos. Exatamente. Fica todo mundo discutindo o sexo dos anjos, mas a gente não vê uma solução. Então, pelo que eu conversei com a população, com o pessoal, inclusive de periferia, fala, o que tem que ser feito, tem que se discutir projetos ali que virem lei. E que esses projetos que virem lei, eles têm, pelo menos, a ideia que entre governo, sai governo, aquilo tem que ser cumprido. Então, vira um projeto de Estado e não vai ficar somente no projeto de governo. Vai ter que cumprir. Entendeu?
Porque senão a gente vai ficar, um gosta de braços abertos, o outro gosta de... E a senhora que é da muda o nome política de daqui. urbanização e que participou de todas as discussões do plano diretor, a senhora constatou que, infelizmente, a ocupação de áreas por cracolândias não entrou nessa discussão e hoje é a que mais desvaloriza os terrenos em São Paulo. Para a senhora ter ideia, o deputado Kim, lá de Brasília, esteve lá na Cracolândia e declarou na reunião da qual participaram os moradores comerciantes. Imóveis que valem 300 mil reais ali na rua da Santa Efigênia estão tão desvalorizados, já estão valendo 5 mil reais. Apartamentos que estão à venda em toda a região central de São Paulo, que são maravilhosos, históricos, lindos, eles de 1 milhão vieram para 50 mil reais. Então, veja, é um problema que, não é assim, além dos doentes, envolve toda a população. E surpreendeu não estar na discussão da Câmara, quando houve o plano diretor. A senhora que participou, o que aconteceu? Ninguém propôs isso, ninguém tocou nesse assunto, vereadora? Então, o plano diretor, ele não especifica bairros, né? Ele é um plano para toda Geral, a cidade, né? Agora que nós vamos ter a lei de zoneamento, a revisão da lei de zoneamento, que a gente vai fazer isso bairro a bairro, né? Então, agora a gente vai poder debater, sim, a questão dos perímetros. Eu acho que existe, sim, grandes interessados em que a Cracolândia permaneça, sim, continue. Um deles é a própria, digamos assim, ali se gasta com bomba, com armamento, que a própria indústria do armamento se interessa, né? Porque aquilo ali é alimentado, né? Se a Cracolândia continua existindo investimento, né, em armamento, na polícia e tudo mais, e não se investe em outras coisas, como, por exemplo, moradia social. E a questão ali da especulação imobiliária naquela região, desde a época da Nova Luz, é um território em que o mercado imobiliário visa comprar, adquirir lotes para construir outro tipo de prédio, por exemplo, os estúdios e tal. Então, a desvalorização ali, no meu ponto de vista, ela é proposital, para que o território se desvalorize e que, sendo barato, as pessoas queiram sair de lá, vendam seus imóveis e passem as grandes construtoras, né, a comprar. Então, também, eu acho que ali todo mundo moradores, usuários e os dependentes. No caso, os dependentes e também os comerciantes estão saindo perdendo, né? Então, eu acho que é um problema... Mas depende de quem? De quem que viria essa determinação, como a senhora disse, aspas, de desvalorizar toda essa região para especulação imobiliária? De quem seria o interesse? Interesse das grandes incorporadoras. E de quem banca, né? De quem das banca. grandes incorporadoras. Porque muita incorporadora também banca a campanha política, né? Então, depois tem que pagar a fatura. Não é verdade? Me desculpa, mas é isso aí. Eu acho que eu não estou falando uma bobagem. Muita gente sabe aí que tem deputados federais, deputados estaduais, vereadores de vários municípios que são bancados em campanha política por grandes empresários, por grandes vereadores. E olha, ninguém dá presente de graça, né? Ninguém te dá almoço de graça. Depois vai te cobrar ali na frente e a fatura é pesada. E você vai ter que pagar. Isso daqui é uma coisa que a gente já fala que há 500 anos, isso sempre aconteceu, vai continuar. O dia que a coisa começa a modificar, né, tem que haver uma mudança em legislações, uma série de coisas. E, assim, campanha política tem que ser feita com o seu dinheiro. E não é com o dinheiro do empresário, com fundo partidário, com coisa nenhuma. Sabe, a partir daquele momento que você fizer, mas vai pegar o dinheiro escondido, tá bom, você prova que você tinha aquele dinheiro. Se você conseguir provar, tá tudo em ordem. Agora, se você vai ficar devendo favor para outros, depois você pague. Isso é uma pergunta, assim, vereadora. Na Câmara Municipal, só uma coisa, na Câmara Municipal, como é a discussão sobre Cracolândias? Quantas discussões há? Quantos projetos? O que existe sobre Cracolândia? Nosso mandato fez uma audiência pública sobre Cracolândia. Nós, na verdade, fizemos já 2 audiências públicas sobre Cracolândia. Agora, esta semana, tem um projeto de lei do Executivo de isenção de impostos aos
imóveis em algumas ruas da Cracolândia, acho que são seis ruas da Cracolândia, em que nós vamos estar debatendo a questão. Nós não é que nós somos contra a isenção, é que a isenção não vai resolver o problema. Não vai porque solucionar. você vai diminuir o teu gasto de IPTU, porém, se o seu prejuízo continuar acontecendo, né? Então, assim, são paliativos, né? Não vai resolver o problema. Não. Nós insistimos, né? Do nosso ponto de vista, a gente quer insistir numa política de redução de danos, porque a que deu certo até agora. É a que teve mais resultados positivos. Então, por que não aplicar de novo? Por que não começar uma política de redução de danos de novo? Existe muito preconceito em relação à política de redução de danos. Muita gente fala, não, porque era a Bolsa Crack, porque era... Mas, assim, por que não vamos melhorar o projeto? É o projeto que mais deu resultados até agora. Por que a gente não aprimora uma coisa que deu resultados, ao invés de insistir... Por exemplo, internação compulsória, que é o que o prefeito tem dito. A internação compulsória, ela, primeiro, os especialistas em saúde dizem que só em último caso que você interna uma pessoa, em último caso, assim, estando surtado, representando uma agressividade né, para além dos limites, e que ela não tem resultado em si. Então, assim, muitas vezes a internação compulsória é vista, vamos tirar todo mundo daqui, vamos resolver o nosso problema. O problema é que não vai se resolver. Então, a gente precisa... Mas 39% dos dependentes estão lá há 10 anos. Isso é prova da Unifesp na pesquisa. E 50% estão há 5 anos. Ora, se essas pessoas já estão há tanto tempo usando crack na Cracolândia, como chegar para elas e dizer, olha, você quer tratamento? Porque é o que o Hub tem feito. Você quer tratamento, mantendo na rua os 1.200 dependentes. Né? Então, é assim, é um ponto a se ponderar. Né? Bom, nós vamos discutir isso aí. Agora, eu queria falar uma outra coisa aqui, que chegou, porque hoje né, e já que a gente está falando aí em problemas sociais, problema de violência, Cracolândia, isso, aquilo, que não tem nada a ver, mas nós vamos falar numa coisa sobre violência. Hoje está sendo lançada a Frente Parlamentar de Defesa das Escolas contra a Violência e Discurso de Ódio. Tá? Hoje, às 19 horas, está sendo lançado. E essa frente funciona como? Então, hoje é o lançamento dessa frente, é uma frente que foi proposta pelo nosso mandato. Eu sou professora da rede municipal, né? Além de estar como vereadora pela bancada feminista, sou professora de história na rede municipal, e nós tivemos a iniciativa de propor essa frente a partir principalmente dos últimos casos de violência contra as escolas que nós vimos, tanto nesse primeiro semestre, quanto também alguns anos atrás. Esse ano, infelizmente, nós tivemos o caso da escola estadual Tomásia Montoro, que teve o assassinato da professora Elizabeth. Nós tivemos, não aqui em São Paulo, mas em outros estados, né? Teve o caso lá do Paraná, que teve a invasão a uma creche com... Né, infelizmente, aí, a morte das crianças, mas não é só disso que nós vamos tratar. Teve o caso de Suzano já há algum tempo atrás, a escola de Suzano. Então, nós temos visto que infelizmente existem grupos de ódio que se propagam na internet e que capturam alguns jovens e adolescentes para que eles tenham raiva da escola, para que eles coloquem a escola como alvo de violência. Tem atentados que são planejados durante 2 anos a uma escola. Então, assim, o que nós queremos debater primeiro, é preciso um controle da questão da internet. A gente tem visto, por exemplo, o Discord, que é uma plataforma que tem tido muita violência e que é muito acessível para jovens e adolescentes. Tem, inclusive, estupros virtuais no Discord, né? Nossas meninas, nossas adolescentes têm sido vítimas disso. Então, assim, a violência que tem pela internet, ela tanto é uma violência que atinge adolescentes e jovens, mas também atinge a escola na medida em que você tem grupos de ódio que propagam misoginia, que propagam racismo, que propagam nazismo, que propagam ideologias que fazem com que esses jovens direcionem alguma frustração, alguma raiva, alguma coisa que ele sofreu
contra a escola, né? E planejam esses ataques às escolas. Então, por conta disso, nós precisamos que nossas escolas sejam protegidas. Sim. Protegidas não só no sentido da questão da segurança, mas principalmente que tipo de educação nós precisamos ter, que tipo de currículo nós precisamos ter nas nossas escolas, para que as nossas escolas, para que os nossos adolescentes não sejam capturados por discursos de ódio pela internet. Né? Então, nós queremos debater projetos de lei, queremos debater mediação de conflitos dentro das escolas, queremos debater que esse tipo de discurso de ódio tem que ser combatido, qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de preconceito. Né? Então, nós queremos debater isso para que a gente se sinta mais seguros aí, com escolas que tenham a maior participação da comunidade, né? Que os nossos ex-alunos tenham referências positivas das suas escolas, que a escola seja realmente um local de cultura de paz e não de propagação de ódio. Desculpe, Pedro, mas como a frente pretende agir, porque nós vemos que na internet nós temos a parte oficial e temos a parte ilegal, que faz horrores. E não só, também temos redes sociais que, como a senhora citou, transmitem isso. Então, de que forma a frente pretende atuar nesse submundo da internet, já que é uma legislação federal? Sim, nós queremos, com a frente parlamentar, debater projetos de lei no âmbito municipal. Nós, por exemplo, nosso mandato tem alguns projetos de lei que nós queremos debater. Nós temos um projeto que cria a figura do professor mediador dentro da escola, com essa função, né, liberado da sala de aula para poder ser esse professor que fica atento a diagnosticar possíveis problemas e que possam chamar os pais, que possam atuar no problema antes que ele aconteça. Né? Nós precisamos de uma questão preventiva. Nós temos projetos de lei também para nós termos equipes de psicólogos, assistentes sociais, porque infelizmente a gente vê que essa questão está muito desmantelada, principalmente nas periferias, e nós temos projetos de lei para que os currículos, né, aquilo que é educado dentro das escolas, tem um foco, né, contra preconceito, contra discriminação, contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia, porque tudo isso ajuda as nossas crianças a ficarem menos agressivas, menos brigando uma com as outras, a combater o bullying. Então, tudo isso são projetos no âmbito municipal. É verdade que essa questão das redes sociais é no âmbito federal, mas nós podemos também estar nessa frente parlamentar, nos organizando, junto com as comunidades escolares aqui do município, para ter um posicionamento em relação à legislação federal. Então, a gente tem tramitando lá no Congresso Nacional a regulação das redes sociais, né, e das fake news, que para nós isso seria bem importante. E voltar o poder dos diretores das escolas, né, que hoje a senhora sabe. A senhora é professora, a senhora sabe como eles não estão tendo poder, né? Porque além de... Não, eu acho que isso aqui é super importante. A gente está falando muito aí, hoje, regulação, combater as fake news, combater, enfim, todo esse uso da internet para o ódio, para, enfim... para o mal, vamos dizer assim, realmente a gente só escuta falar porque realmente é muito difícil, não é? Porque não é uma coisa que depende, ele está ali naquela negócio, nós vamos lá, simplesmente tira os equipamentos, ele vai ser multado, vou fechar a empresa. Não, as coisas não, às vezes nem está aqui no país, está em outro, quer dizer, tem que combinar também com os outros países, de que forma vai fazer. É uma coisa meio que complicada. E morre um, nasce outro. A gente sabe que isso aí é pior que rato, né? Morre um, nasce outro. Né? É uma atitude louvável. Tem que ser mesmo essas frentes. É professora da rede municipal ou estadual? Municipal. Como é que a senhora vê hoje? Eu estudei escola, toda a minha formação foi graças à escola pública, sabe, Pedro? Porque senão não dá para estudar, não tinha condição. E eu me lembro que as diretoras, elas tinham um papel fundamental e poder de decidir o que era melhor para o aluno. Hoje, como é que está isso?
A gente tem, na rede municipal, nós temos gestões democráticas, então a gestão é uma diretora, tem os seus assistentes, tem os coordenadores pedagógicos, é uma equipe de gestão, né? Não é simplesmente a figura de uma pessoa, mas é uma equipe de gestão que faz a gestão junto com o conselho de escola, que aí participam pais, mães, estudantes, né, a família de modo geral. Então, nós defendemos a gestão democrática no sentido de ouvir essa comunidade, de trazer a comunidade para participar das decisões, se você vai fazer uma obra na escola, se você vai fazer uma reforma, se você vai fazer uma atividade, uma festa junina e tudo mais. Então, aquele negócio lá que era o antigo, sei lá, como é que fala? APM. APM. ainda tem APM. APM é mas para. é mais ou menos APM isso. é para. Não, 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 é não. diferente. Você tem a PM, que é para arrecadar recursos, né, através das festas, mas você tem Conselho. o conselho de escola, que é para tomar as decisões, junto com a gestão. Né? A gestão também participa do conselho de escola, mas você tem representantes eleitos, né, dos professores, dos alunos e dos pais. Então, esse conselho de escola, a maioria que a gente tem conhecimento das gestões do município tem conselhos de escola funcionando. Né? Porque às vezes tem conselho de escola só para constar, mas Porque é obrigatório. porque é obrigatório. A gente tem muito contato Entendi. com escolas que funcionam de forma bastante democrática. Por quê? Porque isso atrai a família para a participação da vida escolar e isso é bom, isso é importante, Não, porque é lógico, nós é precisamos de lógico. escolas acolhedoras, escolas que acolhem todas as famílias, né, que façam esse trabalho de enfrentamento a essa cultura de agressividade, de ódio, de discriminação, de preconceito. Nós temos na cidade de São Paulo, na rede municipal, todo tipo de estudante, nós temos estudantes imigrantes, nós temos estudantes de várias nacionalidades, de vários países, Mudou por cada conta- um com sua o cultura, perfil é e outro, essa cultura diferente, nós temos que respeitar o outro, o diferente, né? Então, passa por aí a gente ter o quê? Escolas fortalecidas neste sentido, para que a gente possa, a escola ser uma fortaleza, Então, né? vereadora, Contra esses discursos de ódio. vou fazer uma pergunta aqui. Ó, a frente parlamentar, ótimo, vai ser lançada hoje às 19 horas lá na Câmara Municipal. Isso, na Câmara Municipal. Está aberto ao Está público. aberto ao público, Tá vão ter ótimo. especialistas. Pode se estender, se for o caso, até a rede estadual. Por que não? Abrace a ideia. Isso é importante. E não precisa ser só aqui na cidade de São Paulo. Isso aí atravessa as fronteiras, porque é importante. É importante essa. Toda ação que tem esse lado positivo, ele tem que ser disseminada. Né? Então tá aí. Agora, a gente sabe que na cidade de São Paulo nós recebemos aí um número muito grande de imigrantes, refugiados, isso, aquilo, e que, enfim, está espalhado pela cidade de São Paulo. Você vai àquela região do Brás, do Paris, você tem muito boliviano, né? E já recebeu alguma denúncia? Ou vocês chegaram a verificar alguma coisa em termos de racismo? Eu já presenciei. Já presenciou? E isso está... Porque fazer isso aí com qualquer povo já é abominável. Agora, com uma criança que está começando a sua vida... Sim, eu dava aula numa escola em que 80% dos estudantes eram bolivianos, filhos de bolivianos. Naquela região mesmo? Sim, a minha escola fica no Belenzinho, né? No Belenzinho. E eu presenciei já de chamar de sujo, de chamar de burro, enfim, não é um desrespeito, é uma xenofobia, né? Então, por isso que a escola precisa, né, ter no seu currículo uma educação contra qualquer tipo de racismo, contra qualquer tipo de preconceito. Seja com imigrantes, seja com a população negra, seja com a população LGBTQIA+, porque nós temos sim estudantes gays, estudantes trans, estudantes, nós temos isso nas escolas sim, e tem que ser respeitados, e nós temos que falar sobre isso, seja com meninas, né, porque existe também o machismo. Então, quando a gente tem essa escola, com esse currículo, com esse pensamento, a gente tem maneiras, porque aí como nós presenciamos, nós somos
fazer o quê? O que o profissional de educação tem que fazer? Nós fizemos com que a escola conhecesse a cultura boliviana, conhecesse, né? Nós trouxemos a cultura boliviana para o conhecimento, Sim, é para que as lógico. pessoas aqui desmistificassem e destruíssem, né? No sentido assim de reconstruir um pensamento, destruir aquele pensamento preconceituoso e reconstruir o pensamento de acolhimento de todos. São Paulo é uma cidade diversa, é uma cidade multicultural. Sim. E é uma cidade que precisa acolher a todos. Então, nesse sentido, sim, fazer com que a escola seja esse local combate também futuros ataques, futuras violências, né? A violência a gente não combate. Muitas vezes a gente acha que a violência a gente combate com o guarda na porta. Não. Né? Não é questão de cultura. A escola é o segundo lar de todos nós. Sim, sim. Muitas vezes até se passa mais tempo com o professor do que com os próprios pais, né? Outra coisa muito importante que a gente tem na escola, um centro, é a questão da denúncia de violências sexuais a crianças e adolescentes. A gente viu aí pelos últimos dados que é uma verdadeira epidemia essa questão do abuso sexual a crianças e adolescentes, que acontecem, infelizmente, na sua grande maioria, dentro de casa. E muitas vezes, eu sei porque eu, como professora, já recebi a denúncia de meninas que me escreveram cartinhas. Olha, o meu irmão fez isso comigo, meu tio fez isso comigo. E nós recebemos a denúncia e somos nós que encaminhamos para Conselho Tutelar. Então, hoje mesmo eu estava lendo no jornal sobre a questão da educação sexual dentro das escolas, como uma forma de prevenção para que crianças e adolescentes saibam, né, o que pode, o que não pode, para que... eu estava vendo, inclusive, de uma pessoa que já tem muitos seguidores na internet, que inclusive a própria comunidade evangélica, que muitas vezes vê essa questão da educação sexual, não pode ensinar isso para criança e tal, tabu, já né? está achando que é bom, porque se você educa a criança naquilo que é o seu corpo, é a sua vida, né? Você vai ter uma criança menos vulnerável a esse tipo de abuso, né? Então, é uma coisa que também nós defendemos, que é a questão da educação sexual nas escolas. E que vai ter condição de denunciar sem medo. Bom, então vamos... Então, só um pedido a esta frente. Leve em consideração que professores de toda a cidade dizem, somente da rede, que estão em áreas periféricas. O tráfico está dentro das escolas e o uso de drogas já está começando aos 8, 9 anos. Por favor, avaliem isso, porque prevenção continua sendo a melhor forma. Em todos os sentidos. Concordo. Como ela falou aí, a prevenção, aí, utilizar aí a educação sexual, como prevenção, até para ensinar, olha, realmente, você vai começar com uma vida sexual, você tem que saber que você pode engravidar, se essa gravidez é indesejada ou não. Isso aí também é bom que tenha essa noção, porque... o que acontecia com a gente, Isilda, lá atrás, lá quando, né, tinha... A gente era do tempo que namorava, eu era do tempo da admissão. Eu era do tempo da admissão. Olha só, você terminava o primário, fazia admissão para depois entrar no ginásio, para depois você ir para o colégio. Ou seja, nós somos jurássicos, né? E aquele negócio, um jurássico com 17, 18 anos era um adolescente. Hoje você pega uma pessoa com 16 anos, um adulto. Fechar os olhos para isso, ou não falar sobre o tema é a pior coisa. Na frente da maior importância. Você não vai aprender de outra forma. E aprendendo de outra forma, aí é pior a situação. Nós estamos em cima da hora. Olha, Silvia, hoje, 19 horas, é no primeiro andar? Sim, no primeiro andar do auditório Prestes Maia. Prestes Maia, o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Escolas contra a Violência e Discurso de Ódio está aberto à população. Quem quiser fazer parte, olha, vamos fazer um movimento a respeito disso, levar para a escola que seus filhos estudam, ou mesmo que seu filho não estudar, mas você mora perto da escola, faça parte, isso aqui é bom para todo mundo.
Tá aberto a esse Claro, tipo de coisa? sim, é Tá aberto ao ótimo. público. E nós estamos abertos aqui para divulgar, porque Sim, hoje o lançamento vai ter 3 professores na mesa, né? exato. O professor Daniel Cara, que é professor da USP, a professora Catarina Almeida Santos, que é professora da UNB, que fez uma pesquisa sobre escolas militarizadas, e a professora Thelma Vinha, da Unicamp, que estudou qual é o perfil desse agressor, né? Qual é o perfil de quem coloca a escola como alvo de violência. Então, hoje a gente não está debatendo, e também tem um professor coordenador, que é o Cadu, é o Carlos Eduardo, que vai estar presente também na mesa, além de Certo. outros convidados. E hoje a gente não está debatendo a violência que acontece na escola, que era aquela violência que a gente debatia antes. Fulano brigou com o ciclano, tem briga marcada no portão, que é uma coisa que desde da época, né, É que depois foi sempre evoluindo. teve, mas a gente está Primeiro era falando... no tapa, depois foi no... A gente está falando de uma violência Sim, que é é uma- contra a escola, É que contra. se arma fora da escola e adentra os muros da Exato. escola, e é uma violência que a escola virou o alvo desses discursos de ódio. E para terminar, às vezes essas pessoas que cometem violência, né, como falou aí através da internet, chegam a ser estudantes da própria escola, Sim, né? sim, infelizmente. Infelizmente a gente tem... São pessoas que se escondem atrás da internet para disseminar esse discurso de ódio, porque ele não compactua com aquilo, não gosta da escola, é obrigado a ir para a escola também. Também. Nossa, Infelizmente, né? Isso o que a gente quer é que nossos estudantes fiquem blindados contra esse tipo de ação na internet. E fique de olho, né? Sim. Bom, então tá lá. Hoje às 19 horas ali. Nós tínhamos outras coisas para falar aqui. Eu queria falar sobre leis, sobre... Vai ter revisão agora na Câmara sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo, né, chamada Lei de Zoneamento, que tem a ver com a questão urbana, né? Isso nós temos que discutir assim, exaustão, mas a gente pode voltar outro dia. Não, mas a lei chega, pode, o projeto como de deve. lei chega dia 30 de agosto na Câmara Municipal. A previsão para chegar o projeto de lei do Executivo é dia 30 de agosto, e nós vamos debater agora, à luz ali do plano diretor, o que é que vai poder em cada bairro, né? Tem bairros que vão ter vocação comercial, tem bairros que vão ter vocação só residencial, tem bairros que vão ter prédios de não sei quantos metros de altura, tem bairros que vão ter indústrias, tem bairros que vão ter dark kitchens, tem bairros que vão ter... Então, todas essas questões vão estar em debate. Tá ótimo. Gilda, terminamos então? Muito obrigada por sua presença e por suas palavras tão verdadeiras e que revelam a necessidade de discutir a fundo todas as questões da cidade. Muito obrigada. Obrigada também, agradeço e prazer em conhecê-la. Então, Silvia está aberto aqui, a gente vai voltar, certamente nós temos que voltar aqui, tem muitas coisas a se discutir, e isso aqui é super, mas super importante, para discutir uma cidade que nós queremos e discutir uma cidade que nós não queremos, né? Sim. E colocar aqui, abrir espaço, porque todo dia, a Câmara Municipal, nós somos a única rádio que transmite de 10 a 15 minutos diário de tudo que acontece na Câmara Municipal, porque a Rádio Câmara, através do colega lá, Carlos Malho, ele faz um compilado de projetos, discussões e manda aqui para nós e nós soltamos aqui. E é bom não só ouvir através da gravação a voz do parlamentar, mas que ele esteja aqui pessoalmente para a gente discutir. E na próxima vez abrir aí olha, porque tem bastante pergunta, né? Da próxima vez, abrir já para a população também, discutir, fazer perguntas, isso aqui a gente... Ok, Pedro, muito obrigada e agradeço aí a todos os ouvintes. E nós terminamos o Metrópole Foco de hoje, lembrando que esse programa tem oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Agora você vai ficar aí, Débora Mendonça, ela que vai atualizar em tempo real o trânsito aqui na cidade de São Paulo. E voltamos amanhã, ok? Tchau!